Oi, aí, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, esse aqui é o Erlon e hoje a gente veio fazer um vídeo falando sobre o passo a passo, que nem eu prometi pra vocês no vídeo anterior, do passo a passo, de como foi que a gente chegou até o terreno, dos passos que a gente teve que seguir pra finalizar a compra, né, as taxas que a gente pagou e tudo que a gente teve que fazer e pensar até começar a obra. Bom, gente, a gente vai começar falando da escolha do terreno, né, amor? Que não foi uma coisa fácil. Na verdade, a gente mora de aluguel e o que a gente queria a princípio era comprar um terreno que tivesse um terreno grande, que tivesse uma casa nele pra gente conseguir mudar pra casa imediatamente e parar de pagar o aluguel e investir todo esse dinheiro que a gente tinha no pagamento do terreno e na obra. Só que a gente tinha um bairro específico em mente, que é onde a gente acabou comprando, e nesse bairro a gente não achou um terreno. A gente até encontrou. Com casa. Sim, a gente encontrou um terreno com casa, mas Não dava financiamento porque estava fora dos padrões de de recuo da prefeitura para poder fazer o financiamento. Então o banco não autorizava. Só seria pagamento à vista e a gente não conseguiu. Isso. A gente não tinha como pagar um terreno à vista e aí a gente precisava que tivesse o habite-se para poder financiar. E nenhum terreno lá que a gente achou nessas condições tinha habite-se porque as casas foram construídas muito no fundo. E onde a gente comprou especificamente, os recuos mínimos são de 5 metros de fundo e frente, 5 fundo, 5 frente, 3,5 lateral. E a gente não achou nenhuma casa que atendesse esses critérios. Então a gente partiu para a compra do terreno e a princípio o que a gente pensava, que a gente ia financiar terreno e obra. Só que aí a gente foi pesquisando e escutando falar, e isso não foi nem pesquisando, a gente não pesquisou. A gente ouviu do boca a boca que quando a gente entrava com o projeto para aprovação da prefeitura, demorava meses. E o proprietário do terreno não tinha esse tempo para esperar, do terreno que a gente gostou. Ele não tinha esse tempo para esperar. Então o que a gente, para não perder o terreno, fez? Acabamos financiando só o terreno. Então a gente, para conseguir financiar o terreno, a gente procurou como chama? Analista, né? É uma intermediação bancária, né? Ela é uma pessoa de uma cidade aqui do lado que ela faz intermediação entre o cliente e o banco para conseguir ir encaminhando os processos para o financiamento. Ela faz análise da pessoa total e ela manja muito, então ela já vai dando as dicas certas onde você precisa arrumar para conseguir o financiamento. A gente tinha umas 2 ou 3 coisas no nosso nome que a gente precisava mexer para poder conseguir o financiamento e ela deu essa dica. E a gente pagou para ela uma taxa de R$ 4.811. Ela conseguiu ajeitar tudo e a gente conseguiu financiar o terreno. Demos uma entrada, parcelamos a entrada com os proprietários do terreno, eles deixaram a gente parcelar a entrada em 1 ano. E o restante a gente financiou pela Caixa. Quando a gente fechou o terreno, quando a gente conseguiu financiar o terreno, a gente teve um total de R$ 8.065 em taxa de cartório, tá? Prefeitura e cartório. Isso, prefeitura e cartório, para poder passar o terreno para o nosso nome e deixar tudo direitinho. Legalizar. E aí a gente, assim que a gente estava com o terreno em mãos, a gente partiu para a procura do arquiteto para desenhar a nossa casa. E o arquiteto não foi muito difícil da gente encontrar, porque o arquiteto é o nosso sobrinho, é o Bruno, marido da minha sobrinha, da Maiara. A gente sempre conversou com ele sempre soube do nosso sonho de construir e ele embarcou no nosso sonho e assim, a gente finalizou o terreno no mesmo mês ele estava com o projeto pronto. Quando você não tem uma pessoa que você conheça, assim, eu tenho amigos que estão construindo, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo orçamento com alguns arquitetos e vendo qual é o arquiteto que consegue traduzir na planta aquilo que eles sonham, aquilo que eles desejam, que eles querem. Então a gente, graças a Deus, a gente tinha o Bruno e o Bruno já sabia, porque a gente conversa sobre construção há muito tempo, e aí o Bruno soube especificamente o que a gente queria no primeiro projeto, porque aí ele desenhou, ele foi até o terreno, ele viu medidas do terreno, né, assim, ele não consegue medir 100%, é um terreno muito grande, um terreno de 1.000 metros quadrados, ele viu onde a gente queria a localização da casa, ele deu opiniões de onde deveria ficar os quartos, as localizações de acordo com o sol, ele viu onde o sol nascia, onde o sol se punha, onde o sol pegaria o dia inteiro para colocar a piscina, e aí ele, a partir disso, ele fez o desenho da nossa casa. A gente queria uma casa térrea,
a gente queria uma casa sem escada, só que a princípio a gente queria uma casa que a piscina fosse lá embaixo, porque o terreno é muito grande, a gente queria aproveitar o terreno inteiro. E ele conseguiu convencer a gente de deixar a piscina no mesmo patamar da casa para maior integração e para facilitar a nossa vida também. Isso eu já expliquei em outro vídeo para vocês, né? O Bruno foi com a gente até o terreno, o Bruno montou uma mesa lá, o Bruno mostrou o projeto e aí a gente já chorou um monte quando a gente viu esse projeto. Sim. A gente chora por tudo. Só de lembrar desse dia eu me emociono. Foi no dia do meu aniversário, inclusive, que ele levou a gente lá, foi um presentão. E ele mostrou o projeto pra gente e a gente fez algumas modificações no projeto. E não tínhamos a gente não teve pressa em dar entrada no projeto na prefeitura, porque a gente não tinha como começar a construir, né? Então a gente esperou um pouco, esperou passar o fim do ano, tudo, aconteceram alguns problemas, eu tive alguns problemas de saúde nesse meio tempo, que precisei de dar uma atenção maior para minha saúde. Quem me segue no Instagram sabe que eu tive um problema muito sério numa cirurgia. E aí, em janeiro, na segunda semana de janeiro, o Bruno deu entrada no projeto da prefeitura na segunda semana de janeiro. Pagamos 2 taxas do mesmo valor de R$ 115,80 e em 2 semanas o projeto foi aprovado. Foi muito rápido. A Prefeitura de Vinhedo aprovou assim o projeto. Teve uma alteração, o Bruno mandou a primeira, aí teve uma devolução que precisava acertar alguma coisa, não sei exatamente o que é, coisa técnica lá de arquiteto e tal. O Bruno mandou imediatamente, na outra, foi 2 semanas mesmo. Uma semana para avaliar e dar um retorno. E a segunda semana já aceitou. E aí foi uma surpresa pra gente, porque a gente não estava esperando que aprovasse tão rápido. Todo mundo falava que demorava mais de 3 meses para aprovar o projeto. E quando o projeto é aprovado, a gente tinha que pagar uma taxa e a gente não tinha esse valor dessa taxa. Então a gente deixou lá até a gente conseguir pagar essa taxa, que foi quando a gente fechou o projeto com a construtora. Né, amor? E a gente se arrependeu muito de ter escutado os outros, né? Porque se a gente não tivesse escutado as outras pessoas, a gente tinha se preparado. A gente não se preparou, né, para o aceite tão rápido assim da prefeitura, do projeto estar pronto. Mas enfim, tudo no tempo de Deus. Exatamente, tudo no tempo de Deus. Porque a nossa ideia principal era financiar terreno e obra, mas nada acontece por acaso, né? Pro Bruno entregar o projeto pra gente, para ele conseguir fazer na prefeitura, a gente precisou contratar um topógrafo. Para que fazer foi o plano altimétrico da casa. Isso, o plano altimétrico do terreno. O Erlon que acompanhou esse processo do plano altimétrico. Sim, ele mede tudo. Ele mede tudo, a exatidão do tamanho do seu terreno, o que já tem construído ele mostra, da rua até o final, as laterais, como o terreno é, se tem aclive, declive, se tem uma montanha de terra no meio, tudo isso ele mostra nesse projeto. E é muito legal. Então, em cima desse projeto que o Bruno jogou, o Bruno já tinha feito, né, um desenho arquitetônico. Então, a partir desse projeto, ele casou as duas informações e ficou perfeito pra gente, mostrando onde a gente vai ter que pôr terra, onde a gente vai ter que tirar, onde vai ter que fazer arrimo, onde vai ter que fazer o arrimo. Tudo isso tá a partir desse plano altimétrico. Isso. Quanto foi o plano altimétrico? O plano altimétrico eu procurei muito, variava muito o preço, até R$3.000, e nós conseguimos um prestador de serviço aqui próximo de Vinhedo que me cobrou R$650. Para fazer esse trabalho, né? Ele ficou no terreno 2 vezes, né? Não, ele foi 4 vezes no terreno. Mas ele é aqui de perto, acho que por isso não teve muito custo. Graças a Deus, gente fina, trabalho de qualidade, ficou perfeito e foi barato. Então, neste meio tempo, a gente ficou 1 ano pesquisando sobre o método construtivo. A gente sabia que a gente não queria uma casa de tijolo, de alvenaria comum, né? O Erlon sente muito calor, eu sinto muito frio. A gente é muito barulhento e ao mesmo tempo que a gente é muito barulhento, a gente também gosta de silêncio externo, né? A gente gosta do barulho, só o nosso barulho, a gente só aceita o nosso barulho. E a gente queria uma casa que proporcionasse conforto térmico, conforto acústico, e aí a gente foi procurar. Fomos atrás de... como chama, amor? Aquelas casas modulares, né? Que tem o padrão deles, já como se fosse uma fábrica de Lego, assim. Eles têm 6 modelos de casa. Aquelas casas estilo Estados Unidos, né? Blocos, já vem tudo semi-pronto, monta muito rápido também. Só que por esse motivo, porque eles têm modelos próprios, a gente não gostou. O
problema é que quando eu dei o nosso projeto para eles, eu queria essa casa. Eles fazem também personalizado, mas... 1,5 milhão. O custo fica exorbitante, verdade. Cobrado 1,5 milhão, mas eles fariam tudo, mas a gente não tinha 1,5 milhão também. A nossa casa não é casa para 1,5 milhão de reais para construir. E aí a gente continuou procurando. E aí o Erlon encontrou... a gente deu uma olhada em steel frame, que é a casa de madeira com ferro, tem um modelo também americano. E procurando isso, não achamos legal, aí fui procurar, encontrei as casas de EPS, né, que é de material de isopor, só que mais preparado. E aí pesquisei 1 ano atrás disso, vendo todas as possibilidades, tudo que podia haver. Até e-book de EPS ele comprou. Comprei um e-book de construção, o cara ensina passo a passo a construir. Um cara que é pedreiro, sabe um pouco, ele consegue fazer até sozinho essa montagem dessa casa. E tem muita qualidade, muito mais em conta, porque ela é feita muito mais rápido. Uma casa do tamanho da nossa, em torno de um ano e meio para se construir. Essa casa vai ser feita em até 5, 6 meses. E assim, gastos mínimos, tudo minimiza na questão de gasto. A gente fala isso melhor, a gente vai explicar toda a parte da construção, do EPS em outro vídeo. Sim. Né? Porque senão vai ficar um vídeo vai ficar muito longo. Comprido. Então é só para vocês terem ideia, quiser já começar a procurar construção em EPS, vocês vão, dando uma estudadinha, vão se surpreender, porque é muito legal, só qualidade. Todo mundo que a gente fala, casa de isopor, mas vocês vão ver, vocês vão acompanhar a nossa casa de isopor sendo feita e o quanto ela vai ser rápida, o processo vai ser rápido. E aí o que a gente fez? A gente foi atrás de construtoras especializadas em EPS. Falamos com algumas construtoras, procurei na internet, geralmente aqui na região para não ficar muito caro. 3 só me responderam. As outras todas nem se dignaram a responder. Me respondeu, chamei por mensagem, mandei e-mail, mandei WhatsApp e nenhuma respondeu. Dessas 3, nós fomos em 2 conversar com 2, né? Porque uma eu não gostei muito na hora da conversa. E dessas 2, a gente amou muito uma construtora, o dono da construtora. Ele fez questão de levar a gente em uma das obras que ele estava fazendo aqui na cidade, mostrou passo a passo, explicou tudo pra gente, e isso é outra coisa, assunto também para outro vídeo. A gente fechou com essa construtora. Ele não vai entregar a casa com os acabamentos, também é um assunto para outro vídeo. Uma construtora em EPS, o que a gente fechou com a construtora em EPS foi a parte cinza, que depois eu explico para vocês também em outro vídeo sobre a parte cinza, mas não tem taxa. O que a gente precisou fazer a partir do momento que a gente escolheu o método construtivo? Preparar o terreno para receber a casa. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi fazer o estudo de solo. Muita gente falou pra gente, não faz. E muita gente que não fez falou pra gente, faz porque eu não fiz, a minha casa teve uma rachadura significativa, eu precisei arrumar. Faz porque minha casa teve uma mudança, o terreno não aguentou a casa, a gente teve que refazer algumas coisas. É um investimento que vale a pena, né? Não é um valor tão alto que a gente não consiga pagar, e também é um investimento na nossa casa. Porque dentro desse estudo de solo também é feito um documento onde um laudo, né? É feito um laudo, exatamente. E aí o projetista estrutural da construtora, com esse movimento, ele consegue saber o que ele vai precisar fazer de fundação para aguentar exatamente o peso da casa naquele tipo de terreno. Então é importantíssimo realmente para depois não ter problemas futuros de rachadura, rachadura do chão, rachadura de parede. E aí a gente procurou também, tinha bastante variação. O mais barato que eu encontrei foi um de Sorocaba, empresa também top, eles foram de qualidade, fizeram no tempo que prometeram, e o valor foi R$2.000, redondo. E aí eu vou deixar um vídeo depois do estudo de solo sendo feito aqui, porque eu filmei parte a parte do estudo de solo, muito legal, inclusive. Muito legal, a gente filmou o estudo de solo, e aí eu vou deixar depois um vídeo aqui pra vocês. Estudo de solo feito, entregamos pra construtora o estudo de solo, a partir daí eles vão cuidar da parte estrutural, eles estão fazendo inclusive ainda o projeto estrutural. Estão montando tudo. Estão montando o projeto estrutural. Aí o que a gente precisou fazer? Instalar água e luz.
E aí a gente foi atrás do poste, aqui na cidade a gente tem um lugar só que vende o poste de luz, compramos o poste de luz, precisamos cavar o buraco, como eu já mostrei pra vocês na semana passada, no vídeo da semana passada, a gente cavando o buraco, coisa que a gente nem precisava ter feito, viu gente, porque a gente não sabia que tanto cavar o buraco quanto instalar o cavalete de água já estava incluso no serviço da construtora. Eu só descobri isso depois, quando a gente acabou, o empreiteiro da construtora, que é quem vai ali meter a mão na massa mesmo, quis conhecer a gente, conhecer o terreno, conversar com a gente, e ele falou, gente, está incluso, deixa que o cavalete eu instalo. Então a gente pagou R$2.000 no poste, porque a gente escolheu um poste trifásico, porque vai ter muita coisa ligada, então a gente preferiu prevenir do que remediar. O valor era R$400 de diferença de um bifásico, a gente escolheu o trifásico. Então a gente gastou R$2.000 no poste e R$50 a gente deu de caixinha para os meninos lá, para eles terminarem de cavar pra gente. Espero que a chefe dele não veja isso. Não, foi um agrado, porque eles não cobraram nada, na verdade. Eles cavaram pra gente e a gente quis dar esse agrado pra ele. Então o poste foi um total de R$2.050. E aí a gente comprou o cavalete na casa de materiais de construção. Uns R$250 custou. E mais o material. O Diga jogou, o empreiteiro foi lá e levou lá 4, 5 tijolinhos, um pouquinho de cimento e fez lá, não precisou dar nada. Nesse caso, porque ele já tinha. É isso. Então, basicamente, até agora... Não, aí a gente precisou pagar uma pessoa. E aí a gente instalou água, instalou luz, precisamos pagar uma pessoa para fazer a limpeza da vegetação, que estava muito alta, e precisa tirar a vegetação. Foi mais R$300 para essa pessoa fazer... Não... R$300 foi o seu Benjamin para cortar grama, né? Sim, R$2.400. R$2.400 para tirar toda a vegetação e levar um descarte daqui da cidade. Saíram vários caminhões de camada vegetal. Ficou só na terra, o terreno ficou só na terra. Também já tem vídeo mostrando essa parte. Já tem vídeo mostrando. E o que a gente está fazendo agora no terreno? Muro de arrimo. Muro de arrimo do lado esquerdo. Lateral, que não está incluso na obra, né? Porque esse muro de arrimo é o que vai segurar o nosso terreno para não cair em cima da casa do vizinho. A casa do vizinho da esquerda é mais para baixo, então precisa fazer esse muro de arrimo. E aí o Erlon que sabe essa parte do muro de arrimo. O muro de arrimo, levantamos o preço de tudo, aproximadamente vai ficar uns R$26.000. O muro inteiro. Mão de obra, material, tudo, ferragem, concreto. E o vizinho vai custear isso com a gente, porque ele cavou, ele fez esse barranco, né? O terreno era na mesma altura e ele preferiu fazer esse barranco ali numa parte para construir a casa dele. Então, quando eu fui falar com ele que precisava fazer um muro de arrimo, prontamente ele falou, não, vamos dividir, e já me deu um alívio tremendo. E aí vai ser isso, então, vai ficar em torno de R$26.000, eu acho, total. Nós tivemos que cavar, limpar, também tirar a vegetação ali da parte dele, fazer todas as valetas e todas as brocas onde vão as colunas. E são pessoas diferentes que fazem as coisas no nosso caso. De pessoas diferentes. É uma pessoa para fazer a cavação nos buracos, outra pessoa para construir o muro. A gente está lapidando tudo para conseguir o melhor serviço, com indicação de várias pessoas também de qualidade, então o melhor serviço pelo menor preço. Estamos procurando bastante, batendo cabeça, mas é válido, porque só de nesse muro a gente já economizou aí cerca de R$10.000, mais ou menos, tirando média das pesquisas que fizemos. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, os contatos, tá? Para quem for da região, vou deixar os contatos de onde a gente comprou o bloco, que é uma fábrica, de onde a gente comprou a ferragem, que foi bem barato também. Então eu vou deixar aqui para vocês os contatos. Então agora isso foi basicamente o que a gente precisou fazer desde o começo. E agora acho que já... outra coisa que a gente precisou fazer, pedir para tirar as árvores do terreno. Pedimos para tirar, mas não tirou ainda. Não tiraram ainda, mas a gente precisou entrar em contato com a prefeitura. A gente precisou ir até a prefeitura e solicitar a retirada tanto daquela árvore da frente, que eu acho linda e já expliquei para vocês o motivo dela ter que sair, quanto das árvores do fundo, que são as mesmas árvores. Mesma espécie. A mesma espécie. Lá no fundo tem duas que não são da mesma espécie. São duas nativas, eu não lembro os nomes agora, mas são bem legais. As leucenas a gente tem que tirar. Leucenas no fundo tem 14 espalhadas, em 20 metros lá do fundo do terreno. E uma que está na frente, e mais um pedaço de uma raiz lá que já foi arrancada, mas a raiz está lá ainda, a gente vai precisar tirar também.
E aí a gente precisou entrar na prefeitura, não tivemos que pagar nenhuma taxa. A única coisa que eles pediram foi um laudo do arquiteto? Um laudo do arquiteto dizendo... Não, mas isso daí foi por causa da movimentação de terra. Da movimentação de terra. É. Quando eles foram lá ver as árvores, eles falaram que a gente precisava que o arquiteto laudasse quanto de terra ia movimentar. Porque senão alguém pode denunciar e eles têm que multar. E isso, não, é porque a movimentação de terra tem um limite. Agora eu também não vou saber dizer para vocês, mas isso daí, se alguém for construir, vai saber. Tem um limite para movimentar a terra, ou jogar a terra, ou tirar a terra. Se passar de, sei lá, 50 metros cúbicos, tem uma taxa a se pagar. Agora, das árvores não vão pagar nada realmente. Ela falou pra gente replantar umas 3 ou 4 árvores, que é coisa que a gente já queria fazer mesmo. Lá na frente, no lugar dessa leucena, na entrada do terreno, vamos plantar uma árvore. Vamos ver uma árvore legal que a gente consiga conter o crescimento dela, né, para não ir nos fios e tudo mais. E lá atrás também a gente quer colocar alguma cerca viva, alguma arbusto, alguma coisa que fique bem legal. É isso, né, amor? Então é. Eu acho que resumindo, a gente conseguiu resumir, a gente não queria que o vídeo se alongasse muito. Verdade. Falamos aqui todas as taxas que a gente pagou, tudo desde o comecinho. E eu espero que esse vídeo ajude alguém. Se você gostou desse vídeo, e vai ter muito mais vídeo por aí, não esquece de se inscrever no canal e deixa o seu like aí pra gente, por favor, pra ajudar que esse conteúdo chegue pra vocês também e pra mais pessoas. Ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações de quando a gente postar. E a semana que vem eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre o método construtivo. Eu e o Aaron, a gente volta aqui pra falar sobre o método construtivo, pra explicar pra vocês o porquê que a gente escolheu o EPS e mostrar pra vocês todas as vantagens que construir em isopor tem, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo.